Fala pessoal, como é que vocês estão? Graça e paz, tudo jóia? Nós estamos começando mais um 3D e hoje aqui no 3D, como de costume, é dia de podcast, meu irmão. Tô com o meu parceiro de sempre, o Lanzinho, e também tô com um convidado aqui que é o Vinícius Rodrigues. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado. A estar junto com a gente aí. Nós vamos falar sobre a psicanálise e o cristianismo. O Vinícius vai estar passando algumas informações, enriquecendo o nosso conhecimento a respeito desse assunto, não é, Lan? Falando um pouco mais, né? Nos ajudando a compreender essa parada. Demorou pra trazer o homem, né? O contrato... Tá igual você, com a agenda aberta, bobo. Tem que pagar o passe dele lá, mas veio. Mas veio, graças a Deus. Vinícius, fica à vontade com a gente aí. Obrigado. Seja bem-vindo. Quiser falar um pouco do você antes da gente começar, pode ficar à vontade. Claro. E aí, pessoal? Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado. Custou um pouquinho, né, pra gente chegar nesse dia, mas deu certo. Deu certo a gente se encontrar. Tô feliz de estar aqui. E estava animado também, né, para estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Rodrigues, eu sou psicanalista clínico. Nós vamos falar de psicanálise e cristianismo. Então, assim, além, né, da minha profissão, eu também sou um líder cristão, ativo na igreja. E ao longo aí do podcast vocês vão conhecendo mais, né? Não vou ficar falando muito, não, porque aí a gente... vou deixar o pessoal aqui interagir e a gente vai discorrendo os assuntos. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Que isso, Vinícius. Prazer é nosso. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Você que está com a gente aí, já sabe como que funciona, né? Depois daquela vinheta aí que a produção solta aí, nós vamos dar o play no nosso podcast em definitivo. Exatamente, mas antes, já curte, comenta, já compartilha já. Já comenta um comentário aleatório aí, nós estamos juntos. Coloca a hashtag psique. Aí no final do vídeo, depois que você consumir todo o conteúdo, você comenta algo a respeito desse conteúdo e ajuda a gente nesse engajamento, que tenho certeza que o papo hoje vai ser incrível. Tá joia? Vamos lá pra vinheta. Solta a vinheta aí, produção, dá o clack. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Depois dessa vinheta aí que a nossa produção sempre entrega, né? Produção fervorosa. Nós estamos aqui para falar a respeito desse tema. É algo que é um pouco difícil, né, no meio da igreja, infelizmente, né, os religiosos têm um pouco de dificuldade ainda com essa questão quando se trata do quadro emocional, né? As pessoas têm muita dificuldade com isso e é algo que, né, outra hora era demônio, né? Se estiver passando alguma coisa emocional, aí você deve estar endemoniado, né? Só que com a evolução aí, o crescimento das coisas, a gente tem percebido que, na verdade, não é assim, né? Muitos tratamentos que surgiram nos dias de hoje. E a informação também, né, cara? As informações que estão chegando até as pessoas têm facilitado a compreensão. E dentro, né, do meio psicológico, aí, dentro, né, do trabalho da mente das pessoas, né, não tem sido diferente esse desenvolvimento aí, tanto na área da psicologia quanto na área da psiquiatria, né, e também da psicanálise. E é sobre isso que nós queríamos falar um pouco hoje, Vinícius, para ver se nós conseguimos trazer o pessoal um pouco mais para próximo aí, entender um pouco mais. E assim, a primeira pergunta que eu queria mandar para você aí, para você até colocar nós a par do assunto, né? O que vem a ser a psicanálise, Vinícius? Tá. Bom, para a gente entender a psicanálise, a gente precisa falar sobre a psicologia, certo? Uhum. O que é a psicanálise? A psicanálise ela foi desenvolvida por Freud. Ele é considerado o pai da psicanálise. E ela é uma das linhas da psicologia. Então, você tem a psicologia, que é uma graduação hoje. E aí, dentro da psicologia, você estuda várias escolas. Ou seja, vários módulos, vamos chamar assim, para ficar mais claro. Vários módulos. Um dos módulos é a psicanálise, certo? Legal. Porém, a psicanálise se tornou algo tão independente, tão eficaz em sua totalidade, que o que aconteceu? Ela pode hoje ser cursada fora, só a psicanálise. Só que aí, no caso, o terapeuta que optar por
por esse lado, ele vai usar a abordagem psicanalítica. Ele não vai poder usar as outras abordagens que a psicologia fornece. Um ou outro usa, tem algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente acaba trazendo, porque, na verdade, assim, acredito que tudo na vida, na teoria, é algo, mas quando chega na prática, a gente precisa fornecer um certo, como que a gente pode dizer, um certo resultado ali para o cliente, para o paciente. No meu caso, na minha profissão, a gente chama de paciente. Tem algumas áreas e alguns módulos da psicologia que chama de cliente. Paciente é aquele que vem de forma passiva, ou seja, ele te procurou, certo? Ele te procurou ali, e o cliente é aquele que você vai atrás e você encontra. Então, no meu caso, a maioria são pacientes, mas eu também tenho clientes, porque eu também invisto em divulgações, networking e tal, e aí acabam vindo pessoas que perguntam sobre o trabalho. A gente consegue captar essas pessoas, né, ali, ajudar a fornecer essa ajuda. Então, a psicanálise, ela é uma das ciências da psicologia e ela pode ser cursada de forma individual, sem ser completa com a psicologia, com os módulos da psicologia. A psicanálise desenvolvida por Freud tem esse viés. Você pode hoje cursar, você pode buscar conteúdo sobre, você pode ouvir falar. E quais são, né, assim, os 3 pilares da psicanálise? A supervisão, a teoria e o atendimento clínico. Então, você tem hoje os seus pacientes, né, na prática, você tem a supervisão. O que seria a supervisão? A supervisão é eu pegar um paciente meu, um caso de um paciente meu, e eu levo para nós estudarmos em supervisão, com professores, com outros profissionais da área também. Por quê? Porque esse profissional vai enxergar alguma coisa que talvez eu não fui capaz de enxergar dentro dessa minha relação com o paciente. Que legal. Então, tem esses 3 pilares, né? O atendimento clínico, a supervisão e a teoria. Porque o ser humano é um ser que está em constante evolução também, no sentido de adquirir conhecimento, de mudanças de comportamento. Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos continuar sempre estudando a mente humana. Então, a gente estuda bastante a mente humana. A psicanálise em si, o pessoal acha que é voltado só para fala e para audição. Mas, na verdade, não. A psicanálise, ela trabalha com esse viés, a cura através da fala. Então, quanto mais você você acaba se impedindo de falar, vamos dizer assim, em algum momento seu corpo vai falar. Em algum instante, em alguma ocasião, o seu corpo vai corresponder a isso. Porque, na verdade, nós somos uma tríade: corpo, alma e espírito. O corpo nós trabalhamos assim, vamos na academia, fazemos um exercício físico, nos alimentamos bem, procuramos nos alimentar bem, beber bastante água. O espiritual, né, que é o nosso espírito, a gente vai se alimentar quando nós temos intimidade, né, com Deus, temos ali o tempo de comunhão com o Senhor. E também pessoas de outras religiões também cuidam do espírito da maneira que a religião dela permite. A espiritualidade dentro da religião que ela pratica. Exato. E o lado mental, que é esse lado da alma, né, corpo, alma e espírito, esse lado da alma, a alma nada mais engraçado que quando eu era criança, eu escutava muito na igreja que a sua alma é o centro das emoções. Eu ficava tentando imaginar, né, um fantasma, um negócio assim, a gente não entendia. Um ser independente. Eu falava, nossa, o que é isso? Mas hoje eu entendo que a nossa alma é o centro realmente das nossas emoções. É onde nós centralizamos tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que passa pela nossa mente e aquilo que vai acontecendo, nós mandamos essa informação para a nossa alma. E a nossa psique, ela tem 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. A gente vai falar mais sobre. Mas o consciente é isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos conscientes que nós estamos numa mesa conversando, que o pessoal vai assistir. Estou consciente que tem água dentro desse copo. É tudo aquilo que está fresco para mim, na minha mente. O meu pré-consciente é aquilo que passou por mim, não está fresco, mas eu consigo acessar. Então, por exemplo, o que eu almocei hoje? Hoje
Não deu tempo de eu almoçar, por exemplo, e eu comi uma tapioca. Não estava fresco, mas eu consegui acessar. E o inconsciente? O inconsciente é aquilo que eu carrego comigo ao longo da minha história, mas eu não sei que eu carrego comigo. Entendi. Ele está guardado. E nós carregamos o nosso inconsciente. Ele é carregado de informações, de comportamentos, de pulsões de morte e pulsões de vida, né? Pulsões de morte a gente chama quando são aquelas pulsões perversas que voltam para o lado que o que no cristianismo, no evangelho, a gente vai chamar da vontade da nossa carne. Sim. E as pulsões de vida é tudo aquilo que a gente para e pensa, poxa, isso aqui é o certo de eu fazer, isso aqui é o ideal, isso aqui é o correto. Aquele lance de você falar de trabalhar com a fala, tá ligado a esse lance do inconsciente também, não? Porque às vezes a pessoa vai exercitar esse lance de falar aquilo que ela carrega, mas que não sabe ainda. Talvez com a psicanálise você vai fazer ela trazer à tona isso. A gente vai acessar as camadas do inconsciente dela. Então, de repente, a gente está num processo terapêutico e o paciente pega e fala, de repente está me contando sobre a semana. Ah, minha semana foi assim, e a gente está pontuando ali e tal. Daqui a pouco ele fala assim, tem uma coisa para te contar. É o inconsciente dele liberando informação. Não estava fresco, ele não buscou acessar, mas veio. A gente fala assim que o inconsciente ele joga na sua cara aquilo que às vezes você está tentando deixar em off. Então, às vezes, aquilo que você não quer falar, aquilo que você não quer conversar, aquilo que você não quer fazer, mas até tem desejo, até tem vontade. E aí, você guardou ali e falou, não é legal, não é bem visto socialmente, não é interessante, não condiz com os meus princípios. De repente, isso está no seu inconsciente. E isso está te fazendo mal. Porque você sabe que não é algo legal para você, né? Lembrando que a gente está falando aqui sobre cada indivíduo dentro da sua rotina, da sua cultura, dentro da sua fé. E aí, em algum momento, o seu inconsciente libera essa informação. E aí ele fala, no começo ele começou falando ali sobre, de repente, uma dor no estômago que estava sentindo, um desconforto com, de repente, tal pessoa e tudo mais. E aí, de repente, no processo terapêutico, ele lembra que aconteceu tal situação com, de repente, alguém que se assemelha ou tem um parentesco, ou é aquela pessoa que ele citou no começo da conversa. E ele fala, aconteceu tal coisa. E aí, ali, naquele momento, o terapeuta, o psicanalista ou a psicólogo, o psicólogo vai falar, então tá aí. Aí a gente começa a entrar no seu inconsciente. E aí vai começar a pescar, mas por que isso? Por que você sentiu isso? Da onde veio isso? O que nós podemos... o que isso significou para você? E aí o paciente vai colocando para fora. E aí o pessoal acha que a gente vai para a terapia para culpar pai e mãe. Fala assim, porque meu pai e minha mãe fizeram isso para mim, o meu pai e minha mãe deixaram de fazer isso para mim. Sim. Mas, na verdade, o processo terapêutico é aquele que mais te faz responsável pelo seu desenvolvimento. Você vai para o processo terapêutico não para falar, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, alguém fez isso por mim. Não. Você vai para o processo terapêutico, você identifica quem te fez mal, quem te fez bem, se fez mal intencionalmente, se foi de uma forma assim também inconsciente, porque nós carregamos coisas inconscientes dos nossos pais, dos nossos avós, que vem da nossa ancestralidade. E aí nós não vamos culpar essas pessoas, nós vamos nos tornar responsáveis por esse processo de cura. Então, dentro da psicanálise, a gente trabalha com a cura através da fala. Você fala e aí nós vamos encontrando o que tem dentro da sua psique, desse aparelho psíquico, e o que de repente está te fazendo mal, de repente no corpo, no comportamento, assim, de maneira geral mesmo. Pode ser desde um sonho, porque a psicanálise ela traz muito isso, sobre a infância, sobre a ancestralidade, sobre o inconsciente, sobre sonhos, fala muito sobre sonhos, sobre atos falhos, e aí a gente vai puxando, você vai vendo que tem muita coisa que, por hora, é aquele negócio, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você vai adquirindo conhecimento, você não fica refém
dos comportamentos inconscientes. Você passa a entender de uma maneira mais consciente aquilo que está acontecendo na sua vida, aquela fase, aquela situação que de repente você não entendia. Vinícius, uma coisa assim, que eu vejo muito em nós, até você falando sobre conhecimento, é que assim, a gente tem costume de buscar conhecimento sobre algo. E eu vejo que no que você está falando da psicanálise, psiquiatria, ou psicólogo mesmo, nos ensina a buscar um conhecimento que a gente deixa muitas das vezes distante de nós, que é conhecer a nós mesmos, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento, né? Esse olhar para dentro da gente e começar, sei lá, se analisar para tentar se compreender melhor, né? Ontem eu gravei um vídeo para soltar num dos vídeos curtos que nós temos aqui no canal, e eu estava falando sobre crise de identidade, cara, que acho que é uma das coisas assim, que vai muito de encontro com a área que você trabalha, porque a gente, quando a gente chega, né, para conversar, para ser um paciente dentro da área sua, a gente vai, muitas das vezes, vivendo isso, né? É óbvio que a gente acha que só alguns vivem, né? Mas tem vezes que a gente está vivendo essa crise de identidade justamente por esse inconsciente. Você depara muito com pessoas assim que estão vivendo essa crise. Você acredita que quando uma pessoa descobre, talvez, propósito da vida dela, essas coisas ajudam ela a encaminhar melhor dentro e dessa autodescoberta? Como que você enxerga isso? Com certeza. Eu até separei aqui para ler para vocês. É como se fosse um filtrozinho que eu vi, e eu falei, vou deixar guardado aqui para poder ler. Como que a gente entende, eu, Vinícius, agora, tá? Falando não só como profissional, mas eu, Vinícius. Que a gente entende, assim, sobre a nossa imagem, né? A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo tão profundo, isso é algo tão... Quando você escuta, soa tão bonito, soa tão... Caraca, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E aí, o que acontece? Olha só que interessante. As camadas da nossa identidade. Primeira, imagem de Deus. Segunda, autoconhecimento. Terceira, autoimagem. A maneira que você pensa sobre você importa muito e impacta muito aquilo que você faz e a maneira que você vive. E por último, o ego. Por que o ego está por último? E o ego aqui na minha camada está bem no miolinho, bem no meio. Porque é onde parte todos os nossos, vamos dizer assim, os nossos anseios, parte desse lugar do ego, né? O ser humano tem essa sede por poder, por aparecer, por querer dar resultados, por querer mostrar a alguém. E isso me lembra essa pergunta que você fez, que é, as pessoas chegam com essa crise de identidade? Chegam, as pessoas chegam. E o que aconteceu no meio desse caminho que fez com que o ser humano chegasse nesse nível? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão e Eva pecam, Adão e Eva, eles foram criados para serem ali, estarem em perfeita comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que de tarde o Senhor descia e tinha comunhão ali com eles. Eu imagino que eles tinham um momento ali, um momento gostoso, um momento prazeroso, um momento de descanso, né, no original. O descanso é aquele descanso de curtir, de prazer, de desfrutar. Exato. E aí, em algum momento, aconteceu alguma coisa. Estou batendo aqui, chega para cá. Em algum momento aconteceu alguma coisa que o ser humano, que foi criado para governar ali, de repente, os animais, dar nome aos animais. Adão foi feito para Eva, Eva foi feito para Adão. Os dois foram feitos para o Senhor, na sua maneira de sentir, na sua maneira de se comportar, porque tudo que eles faziam era para glorificar o Senhor. Sim. E aí, quando eles comem do fruto proibido, o que acontece? Esse DNA, que era um DNA perfeito, passou a ser um DNA defeituoso. Passou a ser um DNA manchado. É como se fosse essa água limpinha. E essa água representa a comunhão entre Adão e Eva e o Senhor. Uhum. E aí, quando eles comem do fruto, é como se alguma substância, né, a substância do pecado, tivesse sido lançada. E aí todo mundo que beber dessa água não vai beber mais a água pura, né, vamos dizer assim, a água em sua originalidade. Vai beber essa água com uma certa substância, que no caso é o pecado. Então, todos que vieram após Adão e Eva
vieram com esse DNA defraudado pelo pecado. E aí, por isso, nós nascemos já com essa essência ruim. Né? Na época que eu estava na faculdade, as pessoas perguntavam, tinha debates, né, na aula de sociologia, de o homem nasce bom ou o homem nasce mal? E aí a gente ficava discutindo. Eu acho que o homem nasce bom, porque a sociedade que corrompe ele. Né? Ele cresce no meio, tem os pais, tudo isso influencia e tal. E aí eu sempre tive essa conclusão. O homem nasce mal. Em sua essência, ele tem a essência do pecado. Né? Então, nós precisamos entender o seguinte, que nessa camada de imagem, nós que fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus, nós passamos a mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, nós temos os nossos fragmentos, né? Nós temos as nossas rupturas feitas pelo pecado. E aí, o homem que foi feito para ser, vamos dizer assim, o ideal, para ser o perfeito na sua maneira de sentir, na sua maneira de comportar, na sua maneira de governar, passou a governar com a tendência errada. Passou a sentir com a tendência errada. Passou a entender as coisas com uma tendência errada, por conta dessa substância, que seria o pecado. Né? Então, quando nós lidamos com isso na clínica, eu não posso, de repente, orar pelo meu paciente, eu não posso falar de Deus para o meu paciente. Né? Porque se eu fizer isso também, vou ser caçado, primeiramente, e segundo que é antiético, exato. É uma questão de ética, e além disso, se eu faço isso, eu abro precedentes para que outros profissionais que são de outras religiões possam também trazer as suas ferramentas das suas religiões para, querendo ou não, ajudar um paciente. Eu entro em questões assim cristãs com pacientes quando o paciente me pede e me dá liberdade. Então, um exemplo, eu tenho uma paciente e ela me falou, eu preciso fazer devocional. O que você me indica? Eu preciso ter esse momento de comunhão com Deus. Eu estou cuidando da minha mente, eu estou cuidando do meu corpo, estou fazendo caminhada, mas eu preciso de ter um momento a mais com Deus. O que você me indica? O que você me fala sobre isso? O que você me fala sobre a comunhão? E aí eu tive a liberdade de falar com ela. Mas eu não tenho essa liberdade com todos. E é muito... Eu posso dizer que é um pouco... É desafiador você ver as pessoas lutando para encontrar a imagem dela, sabe? É como se fosse... Não sei se vocês já escutaram, por que o cachorrinho... Bem engraçado. Por que os cachorros ficam cheirando assim, o rabinho um do outro? Aí tem uma historinha de criança de que em algum momento, os primeiros doguinhos lá, eles perderam o rabo. E aí, por isso que eles vão cheirando para procurar, cada um achar o seu. E eu sinto que na sociedade, na humanidade, tem isso. Tudo que a gente faz, a gente está procurando a nossa imagem, está procurando um pedacinho, sabe? Uma resposta para algo que, cara, só está em Deus. Você acha que essas dúvidas, que essas questões que as pessoas têm em relação à autoimagem, em relação a descobrir mesmo por que elas têm determinado tipo de comportamento, você acha que dá para alcançar todas essas respostas, não? Eu acredito que dá para você alcançar as respostas que você traz as perguntas. Eu falo assim, tipo, você acha que a psicanálise ela consegue trazer tipo 100% de eficácia nesse sentido? Eu acredito. Ou o suficiente? Eu acredito que nenhuma filosofia, nenhuma ciência é capaz de trazer respostas 100%. Não no sentido em sua eficácia, mas no sentido assim de, ok, mas e isso? Mas e essa pergunta aqui? Entendi. Sempre vai ter um vácuo. E eu acredito que é o vácuo, né, é esse espaço, vamos dizer assim, que é o espaço da nossa imagem, que é o Senhor, da nossa imagem do Senhor, no Senhor. Então, indo para Ele, eu acredito que eu consigo entender 100%. Mas não são todas as pessoas que
tem acesso ao Pai, né? Então, dentro da psicanálise, nós vamos usando as ferramentas para que essa pessoa possa, querendo ou não, entender as respostas que ela mesma está procurando ali, as dúvidas que ela tem, de repente não, as respostas estão com ela mesma, com ela mesma. E aquele negócio, né, até vindo já para o cristianismo nesse sentido, né, cara? Muitas vezes a gente vê na própria palavra de Deus não respondendo algumas coisas, né, cara? Até a proposta do cristianismo, da palavra de Deus, igual, por exemplo, muitas pessoas falam, né, a Bíblia tem a resposta para tudo, mas na verdade tem coisas que a Bíblia não quer responder. Exato. E nós vamos descobrir quando estiver de frente com o Senhor lá, né, cara? Mas ela dá um descanso na nossa própria dúvida, né, cara? No nosso próprio, entre aspas, ignorância nesse sentido. Exatamente. Né, eu costumo dizer e pensar que aquilo que nós não temos resposta, nós não precisamos da resposta. Então, às vezes, nós estamos neuróticos para querer a resposta de algo que não está no nosso alcance, ou talvez, quando eu falo na clínica, talvez eu não estou preparado para ter essa resposta. Legal. Então, eu acredito que, assim, se o ser humano tivesse resposta para todas as coisas, não ia dar certo. Não ia dar certo. Imagina, eu já tenho resposta para tudo que eu quero saber, todas as minhas dúvidas, todas as minhas questões. E aí, beleza, eu estou respondido. E agora eu faço o quê? Então, os questionamentos, eu acredito que eles nos aproximam de Deus. Eles nos aproximam do Pai. Eles nos deixam... É aquele momento de descanso para a alma. Eu não tenho resposta, mas Ele é a minha resposta. Então, eu não tenho resposta para, de repente, uma situação que eu estou passando. Mas nele, eu sei que eu posso passar. E pode ser que eu não entenda agora, mas depois eu vou entender. Então, partindo desse lado que eu vou encontrar todas as respostas, eu passo a entender que nós não teremos essas respostas. Nós não vamos ter, nunca nós vamos ter. Talvez na glória, quando nós estivermos com o Senhor, aí nós vamos entender tudo, aí nós vamos ceiar, e nem vamos estar talvez pensando nessa vida, preocupados com isso. Mas eu acredito que a comunhão com o Senhor, ela é a resposta ideal, suficiente. E as pessoas perguntam assim, mas você acha que Jesus hoje, se ele tivesse aqui no nosso meio, eu falo, mas ele está. Se ele tivesse aqui no nosso meio, ele seria mais machista, ele seria mais feminista, ele seria um psicólogo, ele seria um psicanalista, ele seria, ou de repente ele iria para a área da medicina. Eu falo, cara, eu acho que Jesus, ele não se enquadra em nenhuma dessas ciências, em nenhuma dessas filosofias, porque ele é muito maior do que todos esses movimentos. Então não tem como eu pegar Itajubá e colocar dentro de Piranguinho, porque Itajubá é maior que Piranguinho. É exatamente sobre isso. Jesus, ele é suficiente, ele é completo, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não tem como eu pegar algo que foi criado por nós, homens, né, dado pela inteligência do Senhor, mas criado por nós, e falar assim, Senhor, entra dentro disso, porque ele está acima e ele que deu início a tudo isso. Então, o legal até sobre o que você falou sobre a gente não ter as respostas, eu acredito que isso é essencial, porque isso faz a gente viver algo que a gente quer correr muito. Né? No dia que você estava falando dessas camadas, no dia que nós vamos falar sobre a importância da gente se manter constante, aí eu estava estudando algumas coisas e eu deparei com essas camadinhas vindo, assim, né? E quando você olha para o egocentrismo do ser humano, cara, a gente tende essa inclinação, esse correr para isso, né? Se nós tivéssemos a resposta de tudo, a gente ia ficar completamente afastado de Deus, né? Acho que essa ausência desse conhecimento já é para isso, nos impulsionar na direção dele. Vinícius, saindo um pouco assim de dentro, né, da parte de consultório, pacientes assim, e vindo agora, né, mais para dentro do pai, né? Cara, como que é para você, assim, você tem uma teoria muito legal, a gente está vendo aqui na prática, né, dentro da área da psicanálise e também dentro do evangelho. Como que é para você equilibrar isso dentro da igreja? Porque você é um cara discipulador, né, a gente esteve conversando, e você é um cara discipulador que gosta disso, né, e como que às vezes quando você está nisso aí, você tem aquela ferramenta que vem desse lugar, né, tem as ferramentas bíblicas que o Senhor promove, como que você consegue equilibrar isso tudo para não chocar e isso ser um auxílio positivo na sua caminhada como discipulador, cara? Tá, o primeiro é você entender que discipulado é uma coisa
e terapia é outra. Isso sempre foi muito claro para mim. Porque, inclusive, né, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Muitos pastores, muitos líderes, eu acredito que erram nisso. Porque acabam, de repente, ali pegando ferramentas de cunho psicológico. Exato. Ou de outra teoria. Outra assim, ciência, né? Exato. E trazendo para o meio cristão. Mas quando eu falo de aconselhamento, eu estou falando do que a Bíblia diz. E não sobre o que eu digo. Não sobre o que Freud diz. Sim. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz sobre essa situação que você está me trazendo. Então, quando eu penso no discipulado, eu penso que é aquilo que simplesmente, puramente, a Bíblia está falando. E as pessoas também têm dificuldade de entender isso. Porque, de repente, eu já encontrei pessoas que estavam precisando de um discipulado e estavam me falando sobre a terapia. Então, o que eu fiz? Ok, você está precisando de um discipulado. Eu, de repente, posso te ajudar, ou eu posso encaminhar para alguém que tem um viés mais mestre, alguma coisa assim, né? E vai te ensinar, vai te ajudar, vai te orientar. Mas nós vamos caminhar juntos. E, por outro lado, já recebi gente querendo, de repente, um discipulado, mas, no seu caso, você está precisando de uma terapia urgente. Precisando de um médico, né, Está precisando mesmo de uma pessoa que vai te ouvir, vai pontuar algumas coisas saudáveis que você não está fazendo, que você precisa fazer para você sair dessa situação. No dia que o Abraão falou para a Cris assim, Cris, eu olho para você é uma bomba. Você pode explodir a qualquer momento. Falei, meu Deus do céu. É tanto gatilho ali, tanta coisa que precisa ser tratado. Cuidado, gente, não esbarra nela não, hein? Chega, os olhos até piscando, um só assim, não, tudo bem. Acontece. Acontece porque o corpo diz muito, né? Assim, o nosso corpo, ele é muito emocional. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com o Leandro, esses dias eu passei por uma situação. Eu queria conversar sobre uma coisa, mas me deu assim, um certo receio de conversar sobre uma coisa. Conversar sobre esse assunto. Só conversar abertamente, com uma pessoa de confiança e tal. E aí, de repente, começou a me dar uma ânsia, um negócio. Eu passei 2 dias assim, com essa ânsia e eu sabia de onde estava vindo. Eu falei, não, eu preciso conversar sobre isso. É só conversar sobre isso. Eu não vou vomitar, não é dor de barriga, mas o meu corpo está correspondendo a algo que eu deixei de falar e eu preciso falar. E uma vez que eu entendi que eu posso falar sobre as minhas coisas, sobre os meus sentimentos, sobre uma situação que me deixou muito feliz, ou uma situação que me deixou um pouco desconfortável, o meu corpo sempre vai pedir essa resposta. Entendi, entendeu? Se eu deixo de falar, eu vou adoecer. Tem 2 coisas interessantes aí, cara. Ponto A, primeiro. A igreja, de modo geral... Olá, só um minuto. Deixa eu só acender essa luz. Dá equilíbrio em tudo aí, cara. Vai que escurece. Cara, aqui às vezes a gente grava de tarde, o ruim aqui, por exemplo, o sol tá brilhando. Daqui a pouco fecha. Daqui a pouco escurece tudo, entendeu? Não vou acender aí essa o bom da noite era isso. Acender essa outra aqui, daí até o Leandro vai ficar assim. Eu até perdi o fio, né? Brincadeira, perdi não. Não, brincadeira, cara. Você acha que... 2, 3 e... Agora que eu embalar. Cara, esse lance, por exemplo, você falar, você tem algo que você queria conversar, algo seu... Mas, obviamente, você não pode chegar assim, abrir uma roda de 20 pessoas, gente, era isso, tal, não sei o quê. Esse lance que está dentro da psicanálise também, de a pessoa sentir confiança no profissional para abrir algo e falar, cara. Em certa medida, você acha também que a igreja ou deveria cumprir esse papel também de ter um lugar seguro para as pessoas falar também algo que está incomodando delas, que elas não conseguem falar em qualquer lugar? Porque, às vezes, por exemplo, o fato de você ter algo, não você, mas de modo geral, a gente ter algo, que todo mundo tem algo, que tá ali, às vezes ele quer se abrir com alguém e não consegue, vem pelo fato de não ter um ambiente seguro que para ele poder abrir aquilo. Não pessoas que vão, talvez, tá tudo certo, não sei o quê, mas que de fato vão, às vezes, só ouvir, cara. Porque se a pessoa quer só falar, é porque ela também só quer ser ouvida, às vezes, né, cara? Você acha desse papel da igreja, ela cumpre um pouco desse lance da psicanálise também, ou não? Indiretamente? Tá. Primeiro, quando eu vejo situações assim de pessoas que querem e merecem, né, ser ouvidas, eu penso tem muitas camadas essa pergunta. Mas a primeira delas, eu penso, é que a igreja deveria
incentivar as pessoas a procurar um profissional ou um profissional. Não estou falando só porque eu sou da área, não. Deixa o número dele. Cara. Vai estar passando aí. Não é porque... O contato dele vai estar passando aí, não é porque eu sou profissional, mas tá o número no Instagram dele. Mas eu acredito que a igreja precisa incentivar, assim como a igreja precisa incentivar a pessoa a fazer um exercício físico, a cuidar da alimentação, porque de igual modo você está trabalhando com essa tríade, corpo, alma e espírito. Sim. Então, quando você vai até a igreja, você vai para cuidar do seu espírito, do seu lado espiritual. Acaba que, indiretamente também, né, a gente diz que a Bíblia ela é um livro vivo e completo. Então, ela tem conselhos ali que servem para a nossa vida toda, para diversas áreas. Mas, de uma forma mais aprofundada, eu acredito que a igreja precisa incentivar as pessoas a procurarem um atendimento, de repente, terapêutico. Lembrando que, assim, eu tenho um amigo, eu posso, então, conversar com um amigo? Posso. É terapêutico, mas não é terapia. É diferente. Porque o meu amigo, ele vai me escutar e vai me entender através da visão dele. Já o profissional, ele deixa a visão dele. Lembra que eu falei que eu não entro como um Vinícius, líder cristão dentro do consultório? Então, eu deixo as minhas crenças e eu passo a escutar o que ele quer falar. Aplicando as ferramentas. Que a psicanálise, que a psicologia traz. Entramos em outro ponto agora. A igreja tem um problema. Fofoca. Então, de repente, eu conto para você algo... A igreja não tem de repente, isso, não. A igreja não tem isso. Não tem isso, não tem. Vamos... Só lá em São Paulo. Aqui não, aqui em Itajubá não. Você é em São cidade Paulo. Grande, estado de São Só em Paulo. cidade Pelo grande. menos nos Estados Unidos tem isso. O pessoal fala no inglês. Brasil não. Tem uma historinha de um pastor, 3 pastores confessando, né, cara, um pro outro. Quem contou pra mim foi o Chico, o pai do João Carlos. Muito tempo atrás. Ele falou assim, ó, um pastor falou, nossa, o meu problema, queria confessar pra vocês, eu tenho problema com pornografia, cara. Aí o outro falou assim, nossa, eu tenho problema com mentira, cara. Nossa, preciso confessar pra vocês. Então, o outro falou assim, nossa, meu problema é fofoca. Aí os dois assim, nossa, misericórdia, lascamos. Ai, Deus. Então, hoje em dia precisa ter muito cuidado com isso. É claro que assim, acredito eu, tá? Pode ser também uma palavra, né, lançada aqui, que os pastores, os obreiros, os líderes estão preparados para isso. Amém? Amém. Vamos acreditar nisso? Eu creio, Senhor. É profético. Que estão preparados para isso, para escutar as pessoas e até mesmo deixar o julgamento de lado. Porque às vezes a gente tem essa tendência natural de chegar em algum lugar, a nossa mente já traz um julgamento, traz um pré-conceito com aquilo que a pessoa falou, de repente está com problema no casamento, está com problema com amizade, está com problema com mentira, com fofoca, com pornografia, que seja. Às ou vezes de repente, até do que a gente já ouviu de terceiros a respeito da pessoa. Né? A gente já estabelece esse preconceito. Né? Estabelece. Então a igreja precisa se preparar para ser um bom local de escuta, para escutar as pessoas. E assim, você tem que entender também que se você está indo numa igreja evangélica, cristã, protestante, não é mesmo? Você vai escutar aquilo que a Bíblia fala. Então não tem como eu ir falar assim, olha, eu quero desabafar de repente com o pastor sobre tal assunto e de repente não gostar do que ele me falar, sendo que o que ele está me falando é algo bíblico. Sim. Então eu tenho que entender que se eu vou para a igreja, vou para o aconselhamento, o que vai me aconselhar não vai ser o pastor, não vai ser o líder, vai ser a Bíblia, vai ser a palavra do Senhor. Então, pensando sobre isso, eu acredito que a igreja precisa se preparar, precisa se cuidar, né? Vou falar a gente tem essa questão, né, de repente olhar para um outro às vezes com um olhar de julgamento, pecou, errou, caiu, ok. A palavra do Senhor fala que quando você confessa e você abandona, você adquire a misericórdia do Senhor. Freud trabalha em cima disso. Quando você fala, você se cura. Você vê que aí eu começo a ver que algumas situações elas mais se complementam do que se divergem, entendeu? Do que se chocam. Elas mais se complementam, vamos dizer assim. É claro, uma de um jeito, outra de outro, mas se eu for olhar no cerne
elas têm uma relação que vai fazer com que o ser humano ele fique mais saudável. Então, se eu tenho, de repente, ali algo que eu preciso falar, eu vou para a terapia, eu falo, eu fico bem, eu fico melhor. De repente, na igreja, se eu tenho um pecado para confessar, ou se eu tenho uma situação que me ocorreu, não me desceu bem, e eu quero conversar com um amigo, com um líder, com um pastor, eu falo, e aí eu falo, Senhor, está entregue, eu falei, eu estou em paz agora. E aí eu sinto realmente a paz do Senhor comigo. Entendi. No começo você falou um negócio que não sei se eu entendi direito, mas aí se for também, você falou assim que às vezes tem coisa que está no inconsciente da pessoa que ela mesma está, tipo, ela está negando aquilo. Ela está subjugando aquele tipo de vontade ou qualquer coisa que ela sinta ali e escondendo, tentando enterrar aquilo e não expor para fora. Em certo sentido, dentro da caminhada cristã e do discipulado, ocorre isso. Porque às vezes nós vamos subjugar alguns desejos que nós temos e por conta daquilo que você falou, né, da própria natureza pecaminosa, né? Até esse dia eu dei um exemplo na pregação que é como se fosse uma forma de bolo, né, cara? Que Adão era uma forma ali que era aquele bolo perfeito e bonito, de repente essa forma caiu e amassou. Na hora que foi fazer os restos do bolo, tudo saiu com aquele amassadinho da queda do Adão, né, cara? Então nós estamos todo mundo, de alguma forma, subjugando ou negando alguma coisa, né? Alguns desejos mais terrível. Quando a gente vai ler livro de Romanos ali e a gente se coloca no lugar, vai, cara, eu sou um lixo, cara. Né? E a gente está tudo nessa caminhada. Então, de alguma forma, a gente está nesse processo de subjugar. E essa caminhada do discipulado. Você acha que isso, de alguma forma, pode também desencadear algo para a área da psicanálise, algo que precisa ser tratado dentro dessa ciência da psicologia, não? Olha, eu acredito que todos nós estamos em busca dessa... de desamassar essa forma de bolo que caiu. Uhum. Então nós todos, a nossa essência já é disso. Já é uma essência de eu preciso me consertar, eu preciso me resolver, eu preciso me conectar. E isso faz a gente sempre olhar muito para o outro. Uhum. Né? Eu preciso me casar para eu me sentir completo. Eu preciso de um amigo, de um melhor amigo para eu me sentir, de repente... mais autoconfiante. Eu preciso de um pastor, eu preciso de um líder, eu preciso de um patrão, eu preciso de uma mulher, as mulheres eu preciso de um homem. Então, eu acredito que isso que aconteceu, das forminhas, né, das fornadas de bolo terem saído todas... Com aquele efeito daquela queda? Defeito daquela queda. Eu acredito que o ser humano ele já vem com essa procura de se resolver, de se melhorar, de estar saudável ou de estar bem. E aí o discipulado ele tem uma grande participação nisso. Porque quando você fala de discipulado, você não está discipulando, no seu caso, falando para mim, você não está discipulando o Vinícius. O Vinícius não é o seu discípulo. De certa forma mas você está discipulando o discípulo de Jesus. Porque agora tem um novo molde, uma nova forma Exato. A ser copiada, né, cara? Uma nova fórmula ali, né? A ser seguida, um novo padrão. E aí Cristo é a resposta para tudo isso. Então, vindo desse ponto inconsciente, o discipulado pode ser uma ferramenta gigantesca para ajudar as pessoas ali que, de repente, vou dar um exemplo ali, um exemplo básico, simples e básico. Tem uma menina que todas as vezes que ela vai se relacionar com algum cara, ela sempre escolhe um cara padrão ruim para ela. Ou às vezes o cara não gosta de trabalhar, ou o cara maltrata, ou o cara, de repente, não é um bom mordomo, enfim. Vocês podem imaginar o que vocês pensarem. Mas todas as vezes que essa menina vai se relacionar, ela fala, cara, eu não acerto uma. Existe algum impulso inconsciente que faz ela escolher assim. De repente, se nós formos buscar a árvore genealógica dela, vamos tentar aqui entender. Porque na terapia, a gente, pelo menos no meu consultório, a gente faz o genograma. Que eu coloco o paciente e nós vamos montando. De onde que você veio? Pai, mãe. Tem irmãos? Tenho.
Os avós, quem são os avós? A gente coloca nome, se já faleceu, se está vivo, se teve aborto, se teve, de repente, ali traição, no sentido de teve uma outra família por fora, tem filho fora do casamento, não tem. A gente destrincha, porque a gente precisa entender o que comporta esse inconsciente, o que tem dentro desse inconsciente, o que esse ser humano traz. Porque eu acho que eu sou só o Vinícius, mas eu não sou só o Vinícius. Eu sou a soma de todos os meus antepassados. Eu carrego coisas dos meus avós, eu carrego coisas dos meus pais, eu carrego, de repente, coisas dos meus bisavós, de maneira inconsciente. Então, como que o discipulado ele pode entrar de forma efetiva nisso? Quando eu entendo qual é o padrão de homem, de mulher que a Bíblia me fala para ter, para mim. É uma forma básica que o discipulado, de repente, pode ajudar. De repente, no discipulado, quando o discipulador enxerga que essa garota está tendo um padrão assim, repetitivo, ele não tem as ferramentas ali de um terapeuta para ir entrando ali, de repente, no inconsciente, trazendo para o consciente, mas ele, de repente, pode explicar. Você se relacionou com essa pessoa, você se relacionou com essa, você se relacionou com aquela, que tem todas uma ligação que não te faz bem. O que você acha da gente olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz sobre, de repente, uma pessoa boa, de repente, sobre uma... a Bíblia fala sobre a mulher, né? A mulher virtuosa. Provérbios 31, sobre né? Provérbios fala sobre a mulher, né? Que todas as mulheres são incríveis, né? Não é com essas palavras, mas todas as mulheres são incríveis, mas você a todas supera, né? Ele fala sobre essa mulher. É mais bela. Isso, exato. Então tem alguns requisitos, a Bíblia fala sobre isso, fora também, né, além do discipulado, ele ter o seu tempo de intimidade com Deus e entender o porquê que a sua história está tomando um certo rumo. E eu repito, o ser humano, ele perece realmente pela falta do conhecimento, pela falta de buscar o conhecer. Aliás, eu não digo nem que o ser humano não quer o conhecimento, eles querem, a gente quer o conhecimento. Mas a gente quer o conhecimento rápido. A gente quer o conhecimento superficial. É aquele negócio, né? Nós falando uma vez aqui, né? É o tal da informação e do conhecimento, né, cara? Tem pessoas, hoje em dia, a informação tá no celular Exato. de todo mundo, cara. E é acessível, né? Agora o conhecimento, ele é profundo e cansativo pra você alcançar ele. Exatamente. Ele é doloroso, cara. Ele custa. É. E o discipulado também custa. Por isso que é algo que eu gosto muito, que tipo assim, o discipulado custa, cara. Ele custa a sua carne, ele custa o seu eu. Aquele livro do Jonas Madureira, né? O custo do discipulado, né, cara? Nossa. Eu li um do Lucinho, na época que ele tava bem estouradão, assim, 2014, 2013. O preço do discipulado. Esse eu não vi, não. Nossa, muito bom, assim, na época me falou muito comigo. Mas eu acredito que o discipulado, o aconselhamento bíblico, pastoral, ele pode vir com esse viés de ajudar, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. A grande questão é, será que as pessoas elas estão preparadas, estão com a terra boa para receber aquilo que a Bíblia está falando? Será que as pessoas querem aquilo que a Bíblia está falando? E aí, muitas das vezes, não escutam aquilo que a Bíblia fala, não leem a Bíblia, não procuram o conhecimento mesmo, e aí, de repente... Passa o tempo, passa dias, semanas, meses, vai para uma terapia e aí acaba entendendo o porquê. E eu acredito muito assim, que existem pessoas que precisam ir para uma terapia, para um acompanhamento terapêutico mesmo, para poder consertar essa psique que em algum momento ali de tanto lixo que foi adquirido ao longo do tempo, ela precisa consertar para que ela possa... se comportar de uma maneira mais saudável e possa adquirir até mesmo conhecimento bíblico, sabe? De uma maneira mais, nossa, agora eu estou com uma terra boa mesmo. Eu estou, assim, preparado para receber aquilo que vem. Né? Claro, nós precisamos estar o tempo todo preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar. A Bíblia está ali, né? Não deve ser só o Salmo 23 aberto na nossa casa. Mas eu acredito que às vezes as pessoas precisam entender quem elas são, para depois elas entenderem mais de Deus e se encontrarem mesmo em Deus. Até porque essa é uma demanda que está surgindo, né, cara? Tipo, não tem como fechar o olho para isso. Né? Antigamente, há anos atrás, talvez não era um número tão alto porque não se tinha um diagnóstico. Né? Hoje em dia, então, assim,
igual aquilo que você está falando no início, né? Talvez necessário hoje que a liderança, os pastores da igreja tem que compreender isso aí. Aquilo que ele vai encaminhar, cara, isso aí é uma questão de terapia mesmo, de se você tratar com um profissional, e aquilo é uma questão de discipulado, porque a gente vê em muitos lugares hoje, muitos setores que, por exemplo, esse exemplo que você deu aí mesmo da menina, né, uma superstição, não, uma suposição. Uma menina que tem a tendência de se relacionar com um cara que é, às vezes, violento ou não é bom. Em determinada igreja, não, você já sei. Vocês vão participar do encontro, maldição hereditária, nós vamos quebrar lá, você vai virar pirueta, você vai fazer não sei o quê. E talvez é um caso de uma conversa dela entender esse determinado tipo de comportamento. E, às vezes, dentro do discipulado é isso. Vamos olhar agora como é que é o padrão de comportamento da nova criatura. Tipo, vocês estão em Cristo, agora vocês são nova criatura. Né, cara? Ou seja, o padrão mudou. Né? O alvo mudou. Agora, o padrão de homem, para mim, não é o meu pai, cara. Né? Não é meu avô, tudo. Embora existe essa consequência da imitação de comportamento. Eu tendo a imitar, às vezes no inconsciente, a gente vai resgatando, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento bíblico, eu vou identificando que, poxa, isso aqui exatamente não está de acordo, cara. E o impulso natural, inconsciente, é apontar para esse lado aqui. Mas o impulso do Espírito falando dentro de mim é eu caminhar para esse lado aqui, né, cara? Tanto os homens quanto as mulheres, né, cara? Perfeito. Até um dia eu tava falando assim, cara, até as mulheres, porque às vezes quando você vai fazer encontro de mulher, qual que é? Vamos falar sobre Sara, vamos falar sobre Ana, vamos falar sobre Ruth, a Esther. Cara, mas a mulher com quem ela tem que se parecer? Com Jesus, cara. Né? Porque as pessoas pegam, tem esse neonação, é por causa de gênero masculino. Não, mas o nosso modelo é Cristo. Perfeito. Né? Então, caminha mais ou menos para esse lado. E a gente vê que em alguns círculos ainda não tem esse tipo de separação. É tudo espiritual. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu ainda tenho uma mentalidade mais, talvez, radical ainda sobre isso. Porque, como eu sou uma pessoa que eu quase não gosto de discipulado, quase não olho para esse lado, né? Cara, eu acredito que a única maneira dos líderes, né, das pessoas que o Senhor tem levantado para encabeçar, né, a família dele, né, conseguir perceber a necessidade de um, de outro, né, das dificuldades, quando se indicar para uma terapia, quando aproximar alguém de alguém, é através do discipulado. Porque, assim, o discipulado, cara, ele desperta uma coisa, assim, que dentro do culto, da igreja, da religião em si, você não consegue, que é intimidade. Cara, a gente só consegue discipular pessoas que a gente se torna íntimo delas mesmo. Porque quando a gente estava na aula da faculdade lá sobre evangelismo, quando fala sobre o discipulado lá, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, como que funciona o evangelismo discipulador dentro da igreja? Ele disse assim, ó, a pessoa vai na igreja. Depois que ela foi na igreja, naquele dia ela foi embora, alguém, antes de ela ir embora, já pega o número dela. Essa pessoa vai entrar em contato com ela no outro dia para falar nem que foi um bom dia para ela. E aí, depois de um tempo, essa pessoa vai tentar marcar um encontro, um café, algo assim, né, para gerar essa proximidade, sabe? Então, assim, cara, para mim o discipulado, ele é tão fundamental para esse despertar, porque, assim, não tem como eu saber quem o Lan é sem eu conhecer o Lan, entendeu? Então, assim, como que a gente vai perceber, igual assim, a gente falando de comportamento, o exemplo da moça, no caso, né? Como que a gente vai perceber isso só vendo ela nos cultos? Não dá, cara. A tendência da pessoa que não caminha para esse lado é pegar um tipo de tratamento, entre aspas, Sim. E geralzão, é isso. Isso. Porque ela não Aplica tem isso esse em tudo, relacionamento. né? Porque quando você tem um relacionamento, você trata individualmente. Porque cada pessoa é um nesse sentido, né, cara? Exatamente. Assim, o ser humano, a gente fala assim, que nós somos todos iguais. Na verdade, se você olhar por esse lado da psicologia, nós somos todos diferentes. Que você veio de um lugar, o Eric veio de outro, eu vim de outro, cultura, de repente, aqui não, né? Mas assim, de repente, se você olhar para os bairros, você vê que tem uma diferençazinha, de repente, para a maneira em que as crianças brincam na rua. Tem bairro que a criança não pode brincar na rua. Tem bairro que as crianças brincam. Então, assim, se o bairro é assim, agora você imagina nas cidades. Agora você imagina nos estados, que tem até sotaques diferentes. Agora você imagina no mundo todo. Então, assim, o ser humano, ele é um ser, nós somos iguais, mas nós temos as nossas individualidades, cara. Nós temos os nossos fragmentos. Nós somos seres fragmentados. Eu gosto de usar
a referência que eu aprendi na escola de missões sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando nós pensamos na rocha, nós pensamos em Cristo. Então, certo, pensamos que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha está em Cristo, ok. E o da areia? O que é a areia? Areia são fragmentos de rocha. Então, nós somos esses fragmentos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos as formas que vieram depois da queda. Então, nós somos esses fragmentos. Então, construir a casa sobre a areia é eu construir a casa sobre fragmentos da rocha, mas não sobre a rocha. Uhum. Então, eu acredito que nós somos esses fragmentos. Então, nós temos dificuldades na nossa maneira de sentir, de se relacionar, de governar, assim como a gente já falou. E nós precisamos estar saudáveis para que nós venhamos nos relacionar também dentro da igreja. Para eu poder escutar alguém, para eu poder conhecer alguém, para eu poder entender o que aquela pessoa está passando ou não. Eu também preciso estar bem. Na verdade, assim, aprendi que santidade é você tropeçar rumo à salvação. Então, eu não peco porque eu estou no caminho do pecado, porque eu estou no caminho da perdição. Eu, que já conheço o Evangelho. O meu erro tem que ser tropeçando rumo à salvação, rumo à santidade, tentando acertar. E aí, diante disso, nós precisamos ser pessoas saudáveis, precisamos ser pessoas que venhamos nos cuidar, para que nós venhamos receber as pessoas também dentro da igreja, para que possamos evangelizar e cuidar bem das pessoas, né? Você falou sobre a maldição hereditária. No Evangelho, nós chamamos de maldição hereditária. Na psicologia, nós chamamos de padrão repetitivo. É a mesma coisa. Eu, particularmente, eu não sou muito fã dessa linha de maldição hereditária, cara. Mas o que é uma maldição hereditária? A maldição hereditária é assim. O pai tomou uma atitude brusca que gerou uma situação na família. Quando a Bíblia fala assim, ó, e fulano foi amaldiçoado, ou a maldição seguiu aquela linha, aquela família, e etc. O que está dizendo? Está dizendo que os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos estão todos submetidos àquele comportamento daquele cara. A consequência daquele comportamento atingiu aquela linha, até que um deles para e fala, peraí, se for dentro do Evangelho, vai olhar e vai falar, não, eu estou vivendo uma maldição hereditária, algo que aconteceu lá atrás na minha família e que não precisa acompanhar mais a minha geração, que pode acabar aqui em mim. Na psicanálise, na psicologia, existem casos que são descobertos dentro da clínica, dentro do espaço terapêutico, que a pessoa para e fala, eu estou fazendo isso porque o meu pai fazia, e eu descobri que o meu avô fazia, e de repente a minha avó, a minha bisavó, que não teve pai, o tio dela fazia com ela. Então isso está acontecendo na minha geração, e eu sinto que eu tenho essa predisposição a fazer também. E aí você tira isso do inconsciente, e você passa a viver de maneira consciente, e aí você quebra. Então, eu não acredito que a maldição hereditária seja uma força, um poder, aquela coisa que nós carregamos, geracional e tal, e que eu, de repente, preciso ir fazer uma quebra de maldição, né? Uma quebra de maldição, para que isso venha realmente se findar. Mas eu acredito que eu preciso entender, ter ciência, trazer isso para a minha consciência e falar assim, ó, não, a partir daqui tudo vai ser diferente. A minha geração, daqui para frente, não vai estar mais subordinado a esse comportamento ruim, que é essa maldição que um antepassado fez. Exatamente. E aí, na minha opinião, é onde as igrejas que não tentam buscar esse tipo de conhecimento vão errar nesse sentido, porque elas vão insistir nesse aspecto espiritual do comportamento, né, na minha opinião. Por exemplo, por que eu entendi a explicação da maldição, mas dentro desse meio que o pessoal geralmente usa, por exemplo, mesmo você que aceitou a Cristo, você ainda tem que fazer alguma coisa a mais para se libertar espiritualmente de alguma coisa. Então você tem que
fazer o sacrifício ali, tem que fazer algum tipo sei lá, lei do silêncio, não sei da onde, ir lá ficar 3 dias trancado lá. Só que a Bíblia fala assim, aquele que está em Cristo, ele já é nova criatura, né? Mas e os comportamentos que ainda eu tendo a ter por conta da velha criatura? Aí eu acredito 100% nessa questão que você falou. Existe um certo tipo de comportamento repetitivo que ele vem passando de geração em geração. Por exemplo, quando a gente pega os reis do Antigo Testamento, tem reis que filho que repetiu o comportamento do pai, mas teve um ali que ele não seguiu o comportamento do pai. Você pega o exemplo de Josias. Ele vai e faz reforma no templo. Aí depois o filho dele não vai. Aí o filho do outro vai e faz a reforma. Então, é nesse sentido só. E aí, desse lance do comportamento repetitivo com relação ao pecado, aí como que, na minha opinião, vai quebrar isso aí? É o que a gente está falando, discipulado, cara. Vamos olhar agora para o nosso novo modelo, cara? Exato. Vamos olhar, mas eu tenho dedo, não, eu também tenho. Né? Isso aí é a nossa carne dentro de mim. O discipulado vai fazer isso. O tratamento terapêutico, da psicanálise, vai usar outra ferramenta que não é o evangelho. Mas você percebe que o objetivo é alcançar. É o mesmo, né? É o mesmo ali. É muito curioso porque a gente precisa... É uma linha fina, uma linha tênue, né? Entre um e outro, eu, pelo menos para mim, não tem conflito nenhum, não choca em momento algum, só se complementa. Cada dia que eu conheço mais, que eu estudo mais, eu falo, meu Deus, é isso, muito bom. Mas eu sei que vão ter dias, esses dias eu ministrei na igreja sobre o descanso, né? Que o ser humano tem, não sei se são 6 ou 7 tipos de descanso. Que é o descanso sensorial, que é o descanso de tela, então você desliga o computador, desliga a televisão, vai descansar a sua cabeça. O descanso físico, o descanso mental, o descanso emocional, o descanso social, que é você tirar um tempo de solitude. Tem mais 1 ou 2 que eu não me recordo agora. Mas eu falei sobre isso. E aí eu trouxe um texto bíblico falando sobre o descanso. Que existe um descanso que supera todos esses. Que é o descanso no Senhor. Que é quando eu não vou descansar o meu corpo só. Eu não vou descansar a minha alma só. Eu não vou descansar somente também o meu espírito. Eu vou descansar tudo, cara. Eu vou para o Senhor. E aí quando eu tenho tempo de intimidade, é como se as minhas baterias estivessem sendo recarregadas. Não porque eu vou sugar, mas porque eu vou entregar. Eu vou entregar as minhas vontades, eu vou entregar as minhas paixões momentâneas, eu vou entregar, de repente, falar, Senhor, aconteceu tal coisa e eu errei, e eu pequei. E aí, em contrapartida, quando eu ofereço esse sacrifício, os céus me respondem. O Senhor me responde. Porque aí a minha forma de adoração chega até Ele. E aí Ele vem e Ele me sacia. Por isso que quando fala assim, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é o meu coração tem um monte de vontade. Se o Senhor for satisfazer o desejo do meu coração, Vinícius, perdido, né? Nós estamos perdidos, eu estou perdido. Mas o meu coração estar satisfeito nele. O meu coração está satisfeito na presença e no descanso dele. Então, quando fala, e ele satisfará o desejo do teu coração, o coração tem esse desejo de encontrar a imagem do Senhor. E aí, o ser humano, às vezes, né, quem não tem o entendimento, vai procurando drogas, sexualidade, de repente, uma vida financeira depravada, uma vida sexual depravada, ou qualquer outra coisa aí que você vê que foge daquilo que é o padrão ideal, daquilo que Jesus nos ensina, você percebe que o ser humano está em busca disso. E aí você só encontra esse descanso mesmo no Senhor. Eu acredito que esse descanso nosso no Senhor é um descanso que ele precisa acontecer, assim, precisa ser... É o tempo de intimidade, é o tempo de entardecer que nós tínhamos lá no Éden e que nos foi roubado e que nos foi tirado, né? E aí, como ele nos foi tirado, como nós passamos a viver de maneira errada após Adão e Eva, nós estamos sempre em busca dessa satisfação nele, desse descanso nele. E aí eu acredito que o discipulado ele traz muito isso, porque ele aponta para a Bíblia, ele aponta para Jesus. Nós não estamos aqui fazendo o discípulo
do Eric, nós não estamos aqui fazendo o discípulo do Lan, nós estamos aqui falando sobre o discípulo de Jesus, o que aumenta ainda mais a responsabilidade. Porque não é o meu discipulando ali, até mas eu estou discipulando... apontando para alguém. Apontando para alguém, apontando para Jesus. Então, eu tenho ele, tenho não, ele está emprestado. Porque eu tenho ele como, de repente, amigo, tenho aquela pessoa ali como um ente querido, como um aluno, como um discipulando, mas ele é do Senhor. E isso torna tudo ainda mais sagrado, né? Mas é essa linha aí que a gente vai seguindo e não vai tentando não chocar. As pessoas precisam entender o que é, sabe? Porque eu sinto que as pessoas julgam muito porque não conhece, Sim. porque não sabe, porque não tem a noção. Mas quando você conhece, você entende, aí você fala, não, agora eu entendo, né? E o ser humano tem essa superficialidade, né? Para finalizar essas palavras de agora, né? Não estou falando que está acabando, não. Só tô, mas tem um cara que diz assim, disse que o evangelho hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com o evangelho, porque ele tem quilômetros de extensão, assim, de largura, mas centímetros de profundidade. E isso causa igrejas doentes, pessoas doentes. Acho que o Hernandes que fala isso aí, né? Eu já ouvi eu não lembro. Coisa nesse sentido. Mas deve ter sido. E ele fala assim, o evangelho hoje ele precisa ser muito bem pregado, ele precisa ser muito bem discipulado para as pessoas. Porque se você viver ele de uma forma superficial e também se alimentar de uma forma superficial, esse evangelho que está chegando nos outros países, nos outros lugares, nas outras cidades, ele tem assim, quilômetros de extensão, mas de largura, né? De profundidade não. Eu acho que o Hernandes ele fala isso mesmo, né? Que as pessoas caem nesse lance, né? De ter seu conhecimento vasto, né, em relação ao evangelho, em relação às coisas da igreja, mas é raso. Né, que acaba que não... Aquele negócio que eles sempre falam, né, cara? Onde as pessoas, elas não conseguem falar 10 minutos de nada. Por exemplo, você pega um cara, a gente faz uma pergunta aqui e você começou a falar. Então tem conteúdo aí que você se especializou e se aprofundou em algo. Né, e é onde as pessoas estão tendo dificuldade de... Ela não precisa saber tudo, mas alguma coisa... Poxa, quando eu pensar em psicanálise, quem que eu vou pensar? Poxa, pensar no Vinícius, cara. Quando eu pensar em uma determinada área, podemos falar sobre, né, outro assunto sobre finanças. Poxa, vou pensar no Leandro, cara. Vou pensar em o que é discipulado. É X. E é nesse lance, né, cara? Ser profundo em algo. Né? Talvez a gente vai conhecer tudo, mas aquele ponto que a gente determinou ali, que a gente se propôs a aprofundar e que vai alcançar as pessoas é o tal do propósito, né, cara? Sim. Né? O que o Senhor chamou, cara, vai nisso aí. Propósito vai ser referência nisso. E uma coisa assim que essencial pra gente dar o pausa aqui, né? Acabar essa conversa que podia durar um pouquinho mais, né? Podia durar um pouquinho mais, né? Mas assim, cara, eu vejo a importância do discipulado, entender assim, o discipulado até mesmo nos filhos de Coré. Você vê assim que quando eu estava lendo o livro Quem é Jesus, do Alessandro, ele falou uma coisa que eu achei surpreendente a respeito deles. Porque era um grupo de levitas que, a partir da falha do pai, eles criam uma ausência. Qual era a ausência? Vocês podem continuar fazendo o papel seus, porém vocês não entram no templo mais. E aí, você vê, eles podiam falar, não quero mais não. Eu fui chamado para isso, eu não posso fazer isso? Só que, como eles tiveram a compreensão tão profunda do quão valioso é a presença, a gente vê assim que quando estava acontecendo os ritos do templo, eles não podiam entrar, mas de fora onde eles estavam, eles permaneciam com seus corações adorando a Deus incessantemente. No entanto, que um dos maiores salmos que a gente vê, né, do Asaf, né, que é um dos filhos de Coré, ele fala sobre esse desejo de adoração fluindo de dentro dele. E o que é isso aí, cara? Isso é discipulado, porque quando a gente entende a importância da presença, cara, não importa onde eu estou, eu preciso ter a presença habitando em mim. Eu preciso ter isso dentro de mim. E sobre essa questão geracional, você vê que eles não tiveram culpa daquilo que aconteceu. Eles são gerações posteriores, mas eles viveram o reflexo daquilo. E independente do que estava refletindo na vida deles, eles entendiam uma coisa. Não importa o que eu estou deixando de ter fisicamente, eu não posso perder a visão do alvo, que é a adoração do meu Deus. Sabe? Então, assim, o discipulado, ele vai fazer isso com a gente, cara. Ele vai colocar você numa posição de, cara, eu não posso sair daqui,
eu não posso abrir mão disso aqui, independente do conflito que eu vivo em mim Sim. e ao meu redor, cara. Sim. Isso, nossa. Você falando isso sobre uma questão geracional, eu me lembrei, assim, dando um outro exemplo sobre questões hereditárias. No caso, não uma maldição, mas sobre padrões mesmo. A gente chama até de lealdades inconscientes. Legal. São coisas que nós estamos ligados e é inconsciente, a gente não sabe. E isso acompanha gerações. Por exemplo, quando você pega Sara, ela era estéril. Correto? Sim. Aí, beleza, teve Isaac e tal. Isaac vai se relacionar com uma mulher. Rebeca, estéril. Estéril. E aí, veio filho dele também. Jacó. Gostava da Raquel, que era estéril. Estéril. Então, você vê assim que até a gente traz de maneira inconsciente. Talvez Isaac nunca soube que Sara era estéril, mas você traz. E às vezes a gente até percebe, cara. Eu percebo, nossa, cara, tem coisa que eu tô fazendo assim, cara. Meu pai era chato assim também. Exatamente. Cara, eu vejo, às vezes eu tenho 3, né, cara? Às vezes eu olho pra cada um assim, ó. Puxa vida, cara. Não, esse aqui é igual esse aqui é igual o outro. As pessoas perguntam sobre, também, pra gente finalizar, é sobre, assim, por exemplo, sobre depressão, sobre remédio. De repente, uma outra oportunidade, a gente fala bastante sobre isso, que é bem legal também. Mas, assim, lembrando que a minha profissão, cara, não anula nada de quem eu sou em Jesus. Não anula nada. Nada. Eu conheço pessoas que foram para psicologia e se perderam. Perde a fé, esfria, perde a fé negócio, e tal. Né? Mas talvez faltou um pouco mais de profundidade no Senhor. E sabe o que eu penso? Assim, as pessoas me perguntam, mas quando que você vai ser o profissional? E quando que você... Acho que é uma pergunta que foi lá atrás, eu não sei se eu respondi. E como que concilia isso, né? Mas o que acontece? Uma pessoa me liga 4 horas da manhã, falando, fulano aqui em casa, conhecido seu, tá se enforcando, quer se enforcar e tal. Eu vou lá como? Como profissional ou como um líder cristão? Eu vou como um líder? Primeiro porque o profissional não está trabalhando nesse horário e nem vai receber por isso. Mas o líder cristão vai entender a situação, precisa entender, é uma questão maligna, é uma força maligna, então nós vamos fazer uma oração aqui. E vai acabar. É uma questão psicológica, que também tem uma influência. Então a gente vai fazer uma oração aqui, tá bem, vou voltar a dormir, mas amanhã, no primeiro horário, às 7 da manhã, você vai procurar um acompanhamento terapêutico e eu vou te indicar alguém para te atender. Então, é saber conciliar e também, às vezes, entender quando as pessoas vêm, porque às vezes as pessoas vêm e vêm conversar e aí eu sempre pergunto assim, você quer só desabafar ou você quer escutar também? É a primeira pergunta. Eu quero só desabafar. Então tá bom, estou aqui para te ouvir. Certo. Porque eu acho que o que mais falta no mundo é pessoas para te ouvir. Você fala, manda mensagem no WhatsApp, é tudo muito rápido. Mas quando você tem alguém para te ouvir e você consegue escutar alguém, isso é rico, não perde isso por nada. Então, quando isso acontece, eu falo, você quer só falar ou você quer escutar também? Não, eu quero um conselho também. Tá. Você quer um conselho segundo a Bíblia ou você quer conversar sobre algo mais... Porque aí eu não vou aprofundar num processo terapêutico ali, nem posso. Mas vou dar alguns toques, vou falar, procura isso, procura aquilo, tenta entender isso e tudo mais. Mas é saber dosar essas questões ali e entender também que como o Senhor é o Criador, o dono de todas as coisas, tem situações que eu escuto de paciente. E eu falo assim, cara, uma oração resolveria isso. Aí está ali na garganta ali. E eu não posso fazer. Ai, que legal, cara. Legal, mas triste, né? Eu oro depois, né? Na minha casa, nossa, Senhor, visita aquela pessoa que está precisando disso. Mas, então assim, se eu puder deixar um conselho, independente da sua profissão, independente da área que você atua, independente do que você estuda, ou de qual ramo, ou se você dentro dos 5 ministérios, qualquer deles que você seja ali, sempre se recua para o descanso no Senhor. Esse é o descanso que nós não podemos perder por nada, porque é a nossa alma com saudade de casa, com saudade da comunhão. Glória a Deus, cara. É show de bola. Gente, infelizmente nós vamos ter que parar aqui, tá? Mas um gostinho de quero mais, né? Isso aí fica aí já, né? Só datar, já pega, já vão organizar aqui, entendeu? Manda aí nos comentários. Parte 2, que nós vamos marcar com o Vinícius aqui. Nós queremos agradecer muito, Vinícius,
sabe, ter disponibilizado para estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Sabe? Obrigado da oportunidade, né? Foi muito, né, rica para mim, Colan. O pessoal que vai ver, eu tenho certeza. Acho que essas coisas, às vezes, são um campo complexo, né? E quando a gente consegue pegar pessoas que conseguem trazer isso para um campo onde nós que somos mais leigos, entender, né, e sair consciente disso é muito importante. Muito tá? bom. Já quero aproveitar e fazer um convite para você. O Vinícius, ele é líder do Urban, né? Que é o ministério aí que a galera vai ter uma conferência agora. Fala um pouquinho para nós, Vinícius, né? Já fechar aqui com isso. Dia 18 de maio de 2024, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. 18 de maio de 2024, nesse mês, ó, tá pertinho já. Pertinho. Deixa eu ver. Que 2 sábados. Tá pertinho. Nós vamos ter no Teatro Municipal Cristiane Rieira, a partir das 18 horas, as portas já vão estar abertas para vocês se acomodarem. E o tema esse ano, né, o tema que nós colocamos, ele está baseado assim, em João 3,16. Por quê? Eu vou explicar. Porque nós acreditamos que o Evangelho pode proporcionar muitas experiências. Salvação, milagre, renovo, libertação, cura, restauração, enfim, milhares. Mas a experiência que o Evangelho pode te proporcionar, assim, que vai mudar a sua vida, é a salvação. Então, estamos baseados esse ano em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha realmente ali a vida eterna, né? Filho unigênito, né? Gerado de uma fonte ali divina do Senhor. Então, estamos trabalhando em cima disso. Vai ter teatro, vai ter dança, vai ter um coral. Eu já dei um spoiler que a gente nem tinha falado. Vai ter um coral e, principalmente, algo que eu pedi para o Senhor. Deus, pode ter tudo isso, mas que tenha a tua presença, que tenha a manifestação da sua graça, que tenha a sua presença ali. Porque se não tiver isso, não adianta, viu? Foi em vão. Mas já estamos aí no 3º ano no Teatro Municipal. E fora isso, né, viemos também de 3 anos fazendo nas ruas e na igreja. E aí Deus deu a oportunidade de a gente fazer no teatro. Tem dado certo. As inscrições já estão abertas aí no Instagram do Urban. Vocês conseguem acessar o link. É só se inscrever, levar 1 quilo de alimento para a gente abençoar algumas famílias e instituições. E vai ser uma benção. Glória a Deus. Então fica o convite, tá? Eu vou estar lá. O Lanzinho vai trabalhar, fazer o quê, não? Aqui pra você, beijinho no ombro, amor. Mas eu pretendo estar lá, já tive participando uma vez com a minha família, foi muito top. Aconselho você ir. Nós precisamos desse tempo, sabe? Junto com o Senhor aí, aprendendo e sendo edificado cada vez mais e mais. Meu irmão, obrigado por esse tempo. Deus abençoe você. Se inscreve, curte, comenta. Cara, surfa com nós nessa onda do discipulado aí, porque é algo que realmente vai transformar vidas e mudar histórias, é ou não é, Lá? É isso aí. Não tem nada pra falar, não. Tem nada, não? Pode encerrar, não? Pode. Então é isso, meu irmão. Vamos bater o martelo aqui. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Junto, viu? Obrigado. Até mais.